Bem-vindo ao programa 40+. No programa de hoje vamos falar sobre aposentadoria. Quando devemos começar a planejar essa fase da vida? É preciso estar preparado com maiores gastos com a saúde e com rendimento que cai quase pela metade. De acordo com o indicador Serasa, 48% dos brasileiros, quase a metade da população, não faz nenhum tipo de investimento de aposentadoria. O imediatismo incentivado pelo consumo e a sensação de que a terceira idade nunca vai chegar são alguns dos motivos para a falta de planos em longo prazo. Distante para alguns, perto para outros, o fato é que todos vamos pendurar as chuteiras e um bom planejamento pode garantir uma vida mais equilibrada e estável financeiramente. Para tirar as dúvidas sobre o assunto, contamos hoje com a presença do especialista em planejamento familiar, Marcelo Rocha, mestre em economia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos os telespectadores. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês. Muitas dúvidas hoje vamos tirar. Estou aqui à disposição, podendo ajudar, é só me passar. Bom, então a gente estava abordando aí o início do tópico. O brasileiro, ele tem costume de planejar a vida para aposentadoria? Não, o brasileiro não tem a cultura do poupar. Essa cultura ela tem que ser implantada na vida da comunidade, do brasileiro, desde quando ele começa a entender o valor do dinheiro. As escolas elas devem começar a trabalhar esse conceito com as crianças a partir do momento que ela já sabe quanto vale o dinheiro, quanto que vale o dinheiro por uma troca de um produto. Então essa cultura hoje realmente a gente não tem. Então é aquela velha história da mesada, que antigamente dava-se a mesada para o filho e falava, acabou, só no mês que vem. E realmente, talvez hoje, pelo imediatismo, pelo consumo, realmente que, graças a Deus, o país melhorou muito em alguns aspectos econômicos, a pessoa ela tem a tendência a ir lá e falar, para que eu vou deixar para amanhã se dá para comprar hoje, Às vezes pode faltar amanhã. É verdade, é verdade. Existe alguma idade assim que recomenda-se para a pessoa começar uma aposentadoria, um plano de previdência privado, algum investimento nesse sentido? Olha, quanto mais cedo você começar a fazer esse planejamento, fazer esse investimento, obviamente menos você vai precisar desencaixar no mês a mês. Então, se você hoje, exemplificando, investir R$100 por mês, em 30 anos, você vai ter aí uma renda de R$2.000 ou vai poder ter um dinheiro disponível no valor de R$250 mil aproximadamente. Obviamente isso varia de acordo com a inflação que vai acontecer no decorrer dos anos. Por exemplo, para se fazer uma coisa que se estenda desde uma pessoa que ganhe menos até uma pessoa que ganhe mais, o que hoje seria uma porcentagem equilibrada do ganho mensal da pessoa, dela reservar para esse fim? Para a pessoa chegar nesse indicador, primeiro ela tem que conhecer a sua própria vida. Tem que pegar toda a renda da família, colocar numa planilha, ver tudo o que ela ganha, ver tudo o que tem de despesas e ver o quanto sobra. Em termos práticos, indica-se aí uma aplicação em torno de 8% a 10% da renda familiar. Obviamente, se você não tem condições de fazer essa aplicação nesse montante, se você fizer um pouquinho menor também não vai ter problema, que lá na frente o dinheiro vai se transformar em mais dinheiro. Sim. E, por exemplo, em relação a plano de carreira, essas coisas, uma coisa que a gente vê também é que às vezes não se sabe a hora exata que vai se parar. Ainda mais que hoje em dia se para cada vez mais tarde de trabalhar, até para ter uma atividade realmente que ocupe a pessoa, É importante fazer um plano de carreira com um momento de, a partir de dia tal, eu vou começar a depender muito mais desse plano que eu fiz financeiro. Como que é visto isso? Precisa fazer um plano de carreira mesmo? É importante, se você tiver o domínio desse plano de carreira, isso lá na frente vai ser muito bom para você. Por quê? Você consegue planejar, você já sabe que quando você se aposentar, você vai receber menos da Previdência Social, mas vai ter a sua renda complementada com uma renda de Previdência privada. Então você já consegue estimar, bom, quando eu tiver com meus 55, 60 anos, vou parar e vou começar a ter um outro ritmo de vida. Sim. E aí, obviamente, ele vai tocar aquele ritmo que ele planejou desde de novinho. Quando a gente fala um pouco de previdência, a gente tem a previdência pública, que é o INSS, sim, e você tem os planos de previdência privado. Hoje no Brasil, qual que é o teto máximo que uma pessoa pode receber pelo INSS, pela previdência pública? Está em torno de R$4.000, R$4.200. Isso é calculado como?
Como é que é feito esse cálculo? Até aí existe até um critério de um pouco de injustiça, né? O funcionário que ganha R$10.000, ele só vai recolher INSS até o teto previsto pela Previdência Social. Sim. Porém, a empresa, ela recolhe sobre o montante, o 100% da renda. Sim. Ou seja, a empresa recolhe sobre 100%, sobre os 10 mil, e o funcionário sobre os 4 mil, se fosse assim. Então, obviamente, você acaba onerando a empresa e transformando essa oneração num custo que vai, obviamente, chegar nas mãos do consumidor. E na previdência privada, esse cálculo ele é mais ou menos padrão para os bancos, para as empresas que fazem esse tipo de planejamento? Ou cada empresa tem seus índices, o seu jeito de realmente fazer os planos de previdência? Geralmente são indexados na inflação, né? Sim. E tem um pouquinho de renda a mais. O que a gente indica? Como você vai trabalhar um investimento de longo prazo, é preferível que você faça esse investimento num banco público, porque você tem certas garantias. Obviamente hoje nós temos algumas instituições privadas que são bem consolidadas no Brasil, mas como o Brasil ele está envolvido num meio globalizado, às vezes uma marola, como diz o nosso ex-presidente, né, pode trazer aqui algum transtorno para a nossa comunidade. E assim, quando você coloca esse dinheiro num plano de previdência privada, obviamente, na hora que você retira esse dinheiro, ou mesmo na hora que você aplica, incidem taxas, por exemplo, imposto de renda, você, vamos dizer assim, tem que já dar um desconto, né, na verdade, no valor final, é isso? Você tem que considerar assim, se você for fazer uma previdência privada, você tem hoje duas modalidades, que é o PGBL e o VGBL, né? O PGBL, ele é indicado para quem tem uma renda alta e precisa usar de um pagamento para diminuir o seu pagamento de imposto no final do ano para o leão. Sim. Quem não tem uma renda muito alta pode aplicar no VGBL, porque quando ele for sacar ou começar a sacar, obviamente é aí que ele vai pagar o imposto de renda apenas sobre o que ele ganhou. Sim. Você entendeu? E no PGBL, se ele fizer o saque de tudo aquilo que ele aplicou, ele vai pagar o imposto de renda também, descontado aquilo que já foi pago no ano a ano. Eu lembro que eu li alguma coisa que, por exemplo, para o profissional autônomo, né, que dependendo de como é feita essa tributação do imposto de renda, também tem alguma vantagem mais para o PGBL ou mais para o VGBL? Não tem alguma coisa assim? Sim, o PGBL ele pode ser absorvido no imposto de renda até 12% da renda bruta. Né? Então você pode investir isso. Se a pessoa ganha no ano, vamos supor uma pessoa que ganha 2 mil ao mês, 24 mil ao ano, ele pode aplicar no PGBL 12% desse valor, ou seja, dá 2.400 mais ou menos. Sim. Dá uma renda de R$240 por mês, ou seja, em vez de ele pagar para o governo, ele vai estar fazendo a sua previdência e lá na frente ele vai ter um rendimento extra que vai se juntar com a aposentadoria via INSS. Sim. E justamente essa é uma dúvida também que acho que a maioria das pessoas lá em casa tem, né? A gente vê muita gente que já se aposentou e que de alguma forma, seja no período integral ou no período meio período, voltou a ter alguma ocupação. Por lei, isso é possível, é normal? A pessoa está aposentada e voltar a trabalhar normalmente? Existe alguma limitação para ela voltar a uma atividade remunerada ou não? Simplesmente fica a aposentadoria como uma renda complementar? O governo ele estava estudando a desaposentação, né? Aí a pessoa voltaria a trabalhar, pagaria o INSS, depois esse valor seria agregado à aposentadoria se ele definitivamente parasse. Entendi. Hoje, o que geralmente as pessoas fazem? Elas empreendem. Então elas abrem um comércio, abrem uma microempreendedora individual e começam a gerar seu trabalho e gerar notas fiscais, ou seja, fogem daquele círculo de pagamento do INSS. Sim, sim, né? sim. Se ele voltar a trabalhar, ele pode voltar a trabalhar, só que ele não vai se aposentar mais, mas vai ter descontado todo mês o valor do INSS. Sim. Sim. Bom, esse bloco acaba por aqui, mas a gente retorna daqui a pouco com mais dúvidas, porque esse é um assunto que, pelo visto, é interessante e tem muita coisa para a gente estar ainda estudando. Voltamos já.
Bom, retornamos os comerciais e nesse bloco vamos continuar a nossa conversa com o Marcelo Rocha, com mais sobre planejamento familiar e financeiro para a aposentadoria. Marcelo, uma coisa que também gera muita dúvida, né? E que na época em que a economia era mais instável, todo mundo tinha uma tendência a investir em imóvel. O imóvel estava lá, de alguma maneira ele não ia virar pó da noite para o dia, né? Hoje o imóvel ele continua ainda sendo um bom investimento, é uma boa forma de você ter uma renda como investimento depois na época da aposentadoria? Muitos empresários, muitas pessoas que têm um recurso guardado estão investindo em imóveis, principalmente imóveis comerciais, porque nós estamos tendo aí um boom pré-sal, todo mundo vindo para cá, obviamente com muito mais gente morando, o comércio se desenvolve mais e os empreendimentos vão nascendo. E quem tem um imóvel comercial, hoje, tem uma boa aposentadoria. Sim. Porque o retorno é alto e, geralmente, ele tem uma durabilidade bem maior do que um imóvel residencial. Hoje você depende de algumas oscilações ali de mercado. Só para ter uma ideia, por exemplo, o percentual de um aluguel, em média, mensal, em relação ao preço do imóvel, gira em torno de quanto? Depende muito do local que o imóvel está instalado, mas um imóvel comercial ele gira em torno aí de 2% até pode chegar até 5% do valor de venda daquele próprio imóvel. Daquele próprio imóvel. Isso. E sobre esse aluguel, incide que tipo de tributação, que tipo... Ele vai pagar o imposto de renda. Se quem locou o imóvel foi uma empresa, ele vai pagar o imposto de renda já na fonte, depois declara e, obviamente, se beneficia do valor já retido. Se quem alugou for uma pessoa física, ele vai receber o valor do aluguel e vai pagar o carnê-leão. Obviamente, ele tem que obedecer o que manda a nossa tabela de tributação de imposto de renda. Sim. Se ele ficar na isenção, não paga nada, mas passou do limite de isenção, começa a utilizar a tabela mês a mês. E, por exemplo, a gente vê muito hoje o caso de pessoas que optam por não comprar sua casa própria e viver de aluguel. Vale a pena fazer essa troca, viver de aluguel e investir o dinheiro que seria gasto na casa própria numa aposentadoria? Ou é melhor, às vezes, adquirir um imóvel próprio para, na hora que chegar na aposentadoria ou numa idade mais para frente, você não ter mais essa obrigação de pagar onde morar? O aluguel nunca é bom. É bom que você invista num imóvel próprio. Sim. Se você hoje paga aluguel, a melhor opção é você buscar um financiamento imobiliário, né? Você vai pagar aproximadamente o mesmo valor que você paga de aluguel por um mesmo prazo, só que no final do contrato o imóvel passa a ser seu. E com as modalidades que estão em vigência no mercado hoje, você começa pagando, vou te dar um exemplo, R$3.000 no imóvel e quando chega na última parcela você vai estar pagando aí algo em torno de R$1.200, R$1.100. Ou seja, ele vai diminuindo a parcela com o decorrer do tempo. E ainda tem a opção dos consórcios também imobiliários, né? Os consórcios também são uma boa opção. Sim, você paga um pouco de taxa de administração, né? Mas em contrapartida você tem a possibilidade de ter antecipado o valor do seu bem. Sim. E aí, obviamente, você com dinheiro na mão do consórcio, você faz um bom negócio. E a poupança? Voltou a ser um bom negócio ou não? A poupança continua sendo um bom negócio, né? Nós estamos tendo muitas oscilações e a poupança, apesar de um rendimento muito baixo, né, ele está bem equivalente com os fundos de investimento. A grande diferença que às vezes as pessoas não conseguem enxergar no fundo de investimento é que tem a tributação de imposto de renda quando você faz o saque, enfim, né? E essa tributação entra no seu ganho. E quando você faz a conta de chegada, nem sempre fica superior ao valor que a poupança remunera hoje. Sim. Precisa estudar bem o caso para ver se vale a pena ou não deixar na poupança mesmo. Né? O gerente de banco, né? Às vezes as pessoas fogem um pouquinho do gerente de banco. Se é uma pessoa de sua confiança, sente com ele, converse, veja a melhor opção de investimento. Toma um cafezinho do banco. Exato. Pelo menos, né? Já que você paga tanta taxa, né? Sim. E, até assim, o banco é uma questão assim ímpar, né? Porque o banco lhe cobra taxa para tudo, né? Só que muita gente não sabe que você pode ter uma conta corrente sem pagar taxa nenhuma, limitado a algumas ações. Sim. E, por exemplo, em relação a bancos, já que a gente está falando um pouco de bancos, né? Quando a gente entra nessa parte de previdenciária, né, privada,
Muda muito a remuneração, os índices de um banco para o outro, ou é mais ou menos uma coisa tabelada que... Não muda muito não, viu, doutor? Eles geralmente acompanham a inflação e fazem um indexador, né, que chegam aos mesmos patamares dos concorrentes no mercado. Sim. Quando alguma instituição financeira lhe oferta algo que está muito fora do mercado, você tem que ficar com um pouquinho mais de atenção, porque de repente ele pode estar tendo necessidade de captar recurso, sim, ele aumenta o valor das suas taxas de pagamento e aí lá na frente ele pode quebrar. Oferece mais para, né, ter mais dinheiro corrente. Exato, e geralmente a tendência é que nós queremos sempre mais, né? Sim, mas às vezes esse mais pode se transformar em menos lá na frente. Uma coisa que até é bom às vezes explicar para o pessoal que está lá em casa, que, lógico, o banco, quando pega esse dinheiro que está servindo para aposentadoria, ele não deixa lá guardado no cofre parado para ficar exposto, né? Muitas vezes ele usa como um fundo, na verdade, em que ele tem alguns investimentos que ele bota para te dar aquela rentabilidade que ele te prometeu. E, lógico, o banco é banco, ele quer ter o lucro dele também, né? Então, talvez, às vezes, justamente entra nesse assunto do quando a esmola é demais, tem que desconfiar, porque... às vezes o fundo de que é composto aquele teu fundo previdenciário pode ser com ativos que tenham riscos maiores, né? Numa oscilação econômica, como não é raro, né? Ultimamente nos dias de hoje, o banco que estava em questão pode quebrar e teu dinheiro fica, acho que, difícil de reaver, né? Exato. Até em reaver dinheiro, né? A gente estava falando um pouquinho sobre reaver dinheiro, eu lembrei de uma pergunta, tem o meu plano de previdência que está estimado para quando eu fizer 65 anos de idade, no auge da minha saúde, né? Vou pegar o dinheiro e torrar o dinheiro só com o que eu gosto na vida nos próximos 30 anos da minha vida. Esse era o plano. No meio do caminho aconteceu alguma coisa e eu preciso desse dinheiro. Eu posso simplesmente ir lá no banco pegar esse dinheiro e acabou? Ou tem penalidades? Eu vou ter um desconto sobre esse dinheiro? Existem alíquotas até de imposto diferentes a serem pagas dependendo do período que eu resgatar esse dinheiro? Em se tratando de previdência, você vai ter o valor atualizado, né? Dependendo do seu tipo de contrato, se você não estiver dentro da sua carência, você vai resgatar o valor aplicado atualizado. Se for uma aplicação de previdência em PGBL, ele sacou, ele já vai ter a retenção do imposto de renda ali na hora, sobre o valor integral. Se for o VGBL, ele vai fazer o saque, tira-se o valor aplicado e sobre o valor ganho é que se aplica o imposto de renda. Né? Então, assim, você tem que olhar muito bem o seu contrato. Isso acontece muito em capitalização também, né? Tem uma carência, se você não atinge essa carência, você tem um desconto grande, paga muitas taxas e aí você aplica 10 e retira 8, 9, quer dizer, acaba não compensando. Tinha alguma coisa também de tabela progressiva e tabela regressiva, não tinha? Em relação à alíquota de imposto de renda, não tem alguma coisa? Existe isso no plano de previdência privado. Na tabela de imposto de renda, ela sempre é progressiva. O governo nunca quer regredir nada. Né? Já na previdência, você consegue ter o progressivo e o regressivo. É exatamente onde você trabalha, o PGBL e o VGBL. Né? Então, você fazendo aplicação, querendo já se obter de benefício no seu imposto de renda, vai no PGBL, que ele vai ter uma renda progressiva tal, e vai te trazer aí algum benefício fiscal hoje e na hora que você saca. Se não, vai no VGBL e quando você sacar, você vai pagar o imposto exatamente sobre aquele valor que você teve de ganho. Sim. Bom, vamos a um breve intervalo e voltamos mais para discutir se existe alguma idade certa para se aposentar. Até mais!
Retornamos para o último bloco do programa 40+, hoje com o entrevistado Marcelo Rocha, que é um especialista em planejamento familiar financeiro voltado para a aposentadoria. Bom, Marcelo, a grande pergunta é, hoje no Brasil é uma boa se aposentar com 65 anos ou não tem opção mesmo? Por lei acaba tendo que se aposentar nessa idade mais ou menos? Geralmente as empresas, quando o funcionário atinge a data limite, já pede a aposentação, né, para que ele dê espaço também para o jovem que está chegando no mercado de trabalho. Sim. Se o funcionário que já chegou no período, né, ele quiser continuar, também pode. Sim. Dá até para se fazer uma rescisão tal, e dar continuidade ao trabalho, não tem problema nenhum. Ele vai continuar recolhendo para o INSS, vai ter a renda de aposentadoria, né? Mas obviamente ele não vai ter um valor agregado naquilo que ele já está ganhando. Sim. Só que quando o brasileiro se aposenta, ele se aposenta com uma renda, vamos supor, de R$3.000, Sim. E quando se faz os cálculos aritméticos para chegar na média e qual será o valor do benefício, é muito difícil chegar no 100%. Nunca é 100%. É 85%, Sim. é 90%, depende do período que você teve de recolhimento também. E o duro também é que tem o custo de vida da pessoa depois dos 65 anos muda também, né? Só para exemplificar os planos de saúde que o valor aumenta bastante. Existe alguma estimativa, mais ou menos, de salto de gasto com saúde, com medicação, dentro do ganho do brasileiro hoje, assim, nessa idade? Doutor, ele pode chegar a 100%, 150%, só no plano de saúde, em si falando. Você está até com 49 anos, né? Você está bem. Quando você passa dessa idade, vai começando a ter aumentos escalonados muito altos, né? Porque entendem que a pessoa ficando mais idosa vai ter mais problema médico e tal. O remédio passa a ser um consumo já que vai acontecer mais frequentemente. Sim, isso. Sim. E também a renda diminuída na aposentadoria faz com que o aposentado tenha que planejar o seu mês. Ele Sim. tem que fazer o seu mês muito planejado. Colocar tudo na ponta do lápis, ver o quanto ganha, ver o quanto gasta e ver se o orçamento dele permite ainda uma aplicação, né? Sim. Porque se não tiver, doutor, tem que começar a cortar. Sim. E aí entra também a história do empréstimo consignado, que a gente viu recentemente aí que teve até mudanças em lei, porque estava sendo uma coisa que, ao invés de ajudar o aposentado, estava fazendo ele se afundar mais. Como é que funciona o empréstimo consignado? Só para o pessoal ter uma ideia. O empréstimo é uma boa modalidade de financiamento, de empréstimo para o aposentado. Ele vai ter o desconto em folha, limitado a 30% do valor que ele ganha no mês a mês. Sim. Ele paga juros por isso, né? Mas só que ele não pode entender que esse dinheiro vem como um extra. Sim. Ele não vem como um extra. Você vai ter que pagá-lo depois. Sim. É para pagar a fogueira. Se você tiver alguma necessidade, sim. O que eu indico sempre que é bom para você pegar um empréstimo consignado? Se você tem que fazer algum investimento, vai comprar um carro novo, vai trocar de casa, alguma coisa, o empréstimo consignado é uma das modalidades que está disponível para você, Sim. para investimento, é excelente. Agora, se você pegar um empréstimo para pagar dívida, pare tudo, faça o seu planejamento familiar, coloque tudo na ponta do lápis e veja onde que está tendo a torneirinha aberta. Que hoje a gente vê isso mesmo acontecer. A gente vê, às vezes, muitas vezes o idoso, o aposentado que está numa situação, às vezes, até familiar, difícil, que a dívida não é nem dele, mas ele vê nessa facilidade, entre aspas, de pegar um dinheiro no empréstimo consignado como uma coisa que ele vai usar para pagar, que nem você falou, uma dívida. E aí a coisa pesa, porque a dívida vai ficar a dívida para ele pagar ainda depois. A diferença é que ele não vai pagar agora, ele vai pagar daqui a pouco, né? Exato. Realmente é importante ter essa consciência, né? Bom, uma outra coisa que a gente estava conversando até antes é sobre outros tipos de investimento, né? Então, assim, hoje a gente tem investimentos como, por exemplo, os títulos do Tesouro Direto. Hoje, na situação econômica atual, em que nós temos um país que vem estável, mas teve, inclusive, recentemente, a Standard & Poor's rebaixou o nosso score econômico, ou seja, somos bons, mas não tão bons quanto estávamos há cerca de um ano atrás. Está valendo mais a pena esse tipo de investimento em título de tesouro para daqui a 20, 30 anos? É sólido esse tipo de investimento? Ele é um investimento com garantia do governo, né?
o título do Tesouro ele tem a maior remuneração em termos de aplicação do mercado. Por quê? Ele é atualizado pela taxa Selic. Ou seja, a mesma taxa que atualiza os impostos devedores, ele atualiza o valor que você está aplicando lá. Só que ele tem um período de carência. Então, se você tem disponibilidade do dinheiro e não vai precisar dele num médio ou longo prazo, faça esse investimento, acompanhe sempre junto ao seu banco, né? E depois você pode fazer o saque, mas pagando todas as tributações normais de praxe de uma aplicação. Sim. E uma coisa importante até para o público saber é que, por incrível que pareça, essa é uma aplicação que mesmo numa situação em que o Brasil foi rebaixado, teoricamente, do ponto de vista econômico no cenário mundial, né, ela até rende mais, porque, na verdade, o governo está te pagando mais de, vamos dizer assim, entre aspas, juros por aquela quantia depositada, justamente para atrair mais gente para tentar comprar esses títulos e vender esses títulos com um rendimento maior. Então, realmente, nesse momento, pelo que eu estou entendendo, até que é uma boa saída para, num plano a longo prazo, estar se depositando esse dinheiro. É uma boa alternativa. Sim. Como o Brasil não tá exportando muito, sim, está entrando pouco dólar. Sim. Quando entra pouco dólar, a tendência do preço do dólar é aumentar. Sim. E quando o dólar aumenta, o Brasil tem que chegar lá e comprar esses dólares para que... Então, se ele aumenta a taxa de aplicação, os investidores internacionais vêm trazer dólar para cá também. Dólar, lógico, né? Lógico. Então é um ciclo vicioso. Sim. É bom, essa aplicação é boa para quem tem o recurso. Sim. Mas se você olhar no contexto geral, ele acaba trazendo um certo desconforto. É ruim mostrando que, de repente, a nossa economia não está mais tão saudável quanto estava. Ela não tem uma solidez que nós precisaríamos ter. Bom, se Deus quiser, vamos ter. Vamos, com certeza, com certeza. A conversa está ótima, realmente, eu acho que foram muitas dúvidas esclarecidas e, com certeza, eu acho que os telespectadores também vão ter um pouco mais de confiança de ir ao banco agora e fazer alguns investimentos que a gente tinha medo até por desconhecimento, né? Agradeço você, Marcelo, por ter vindo aqui ao programa hoje e, com certeza, a sua presença sempre será bem-vinda. Olha, para mim é um prazer estar aqui conversando com você, meu amigo, com você, telespectador, e podendo ajudar, estamos sempre à disposição. Bom, o programa 40 Mais acaba por aqui. Voltamos no próximo sábado. Até lá!